Olá, assinante da TV Destaque. Estamos aqui de volta para o terceiro e último bloco do programa inaugural, entrevistando hoje o presidente da 57ª subseção da OAB Guarulhos, Dr. Fábio de Souza Santos. Dr. Fábio, qual o balanço que o senhor faz dessa primeira metade da sua gestão e o que o senhor espera para essa segunda metade? Bom, Cazu, antes de responder essa sua pergunta, eu gostaria de registrar aqui o meu contentamento pelas palavras externadas pelo nosso presidente Durso, presidente da seccional paulista, que tem sido assim um grande parceiro da subseção Guarulhos, por conta de atender quase todos os pleitos naquilo que nós necessitamos da nossa entidade mãe. Eu tenho certeza que o Dr. Durso tem nos auxiliado e muito, porque ele faz parte deste projeto de resgatar a credibilidade que a OAB, ao longo desses anos, sempre teve perante a nossa sociedade em prol da democracia. E isso ele faz com que também, não só a subseção Guarulhos, mas as 223 outras subseções possam, de forma continuada, estar sempre atenta a tudo que se acontece em relação aos projetos de lei que tramitam no Congresso Nacional, que vão em prejuízo à atividade profissional e contra a democracia, acompanhando e se posicionando contrariamente. E entre eles está o que ultimamente a gente tem infelizmente vivenciado, vendo esses tristes, indigestos e lamentáveis episódios no que se refere à invasão dos escritórios de advocacia, que a OAB paulista, de forma muito forte, contundente e responsável, tem se insurgido contra esses projetos, de maneira a levar a informação a todos os advogados, aos mais de 300 mil advogados inscritos em São Paulo, quais são os nossos políticos que estão sendo inimigos da OAB, inimigos ao exercício profissional da advocacia em sua plenitude, com respeito às prerrogativas na nossa atividade profissional. Em relação à sua pergunta, Cazu, é simples. Neste 1 ano e 3 meses, iniciando um ano e 4 meses de nossa gestão, da qual você faz parte também, eu acho que nós já mostramos que a OAB está diferente de tudo aquilo que ao longo desse tempo ela fez em prol da advocacia guarulhense. Evidentemente, não desmerecendo nenhum dos meus antecessores, porque cada presidente, cada diretoria que esteve à frente da OAB tem a sua relevante contribuição para o fortalecimento da classe. Mas nesses, vamos dizer, 16 meses de gestão, nós já fizemos muitas coisas. Por exemplo, nós se posicionamos contrariamente às arbitrariedades praticadas por alguns juízes que insistem em desrespeitar os advogados no seu exercício profissional. Já fizemos representações contra juízes perante o Conselho Superior da Magistratura, comunicamos o fato ao Conselho Nacional de Justiça. Hoje teremos uma reunião que vai tratar também de desrespeito em relação a juízes no exercício profissional voltado na área trabalhista. Nós ampliamos a questão do projeto da OAB Vai Escola, do qual você é o diretor responsável, de maneira que temos um saldo positivo e de grandes elogios relatados até mesmo por você, por conta dessa atividade que é levar cidadania a esses alunos das escolas, não só de periferia, mas também da região central. Nós participamos de ações comunitárias. Esse final de semana, por exemplo, no sábado, nós tivemos uma ação social que foi feita junto ao Rotary, onde muitas pessoas tiveram atendimento jurídico. Agora, no próximo mês, teremos uma outra ação social que será realizada no SESI, aqui de Guarulhos, onde também um grupo de advogados e a OAB estará se fazendo presente para poder levar a informação jurídica e esclarecimento de dúvidas à população carente que lá estiver, buscando qualquer tipo de orientação. Nós temos fomentado todas as comissões de trabalho para que a OAB seja mais forte, ela se una cada vez mais, para que nós possamos, levantando esta bandeira da democracia, pugnar pelo respeito às nossas garantias constitucionais,
porque o artigo 133 da Constituição e a Lei 8.906 de 94, ela é clara ao cuidar da questão da indispensabilidade do advogado, porque a Constituição Federal fala tudo, o advogado é indispensável, a administração da justiça. Sem a advocacia não tem justiça, não adianta, se não houvesse a necessidade do advogado, não teria razão haver juiz e nem promotor, né? Então... É verdade, doutor Fábio, o senhor está pegando num ponto, doutor Clóvis há de concordar comigo. Muitos assinantes podem pensar que quando nós estamos defendendo as prerrogativas, nós estamos pensando em causa própria. É importante que todos saibam que a prerrogativa do advogado é a própria defesa da cidadania, não é, doutor Clóvis? Sem dúvida, sem dúvida. Inclusive, aproveitando e mudando um pouquinho o enfoque, para que o cidadão guarulhense, o nosso assinante da TV Destaque, também satisfaça uma curiosidade que ela é muito presente. Nós estamos assistindo uma discussão ampla em vários setores da sociedade, questionando a questão da justiça, a qualidade da prestação jurisdicional. A morosidade da justiça tem sido um ponto presente e a OAB, obviamente, como parte interessada, melhor dito, deve de ter um posicionamento a respeito. Gostaria que o nosso presidente nos esclarecesse quais são as perspectivas que ele, como advogado e como presidente da OAB, vê para a melhora dessa qualidade da prestação jurisdicional, se existem ações sendo adotadas, procedimentos sendo adotados, enfim. Nosso presidente vê luz no fundo do túnel ou a morosidade veio para ficar? Clóvis, é algo realmente que nos preocupa muito nessa atual administração, porque, por incrível que pareça, às vezes nós enxergamos a luz no fundo do túnel, mas nos dá a impressão que, por conta de ações de alguns políticos que não têm a menor noção daquilo que estão fazendo, parece que é o trem que vem vindo na contramão aí para nos atropelar. Mas a OAB está atenta a todas essas questões e ela tem buscado incansavelmente e a qualquer custo para que a população ela não seja prejudicada, para que a nossa atividade profissional não sofra com todas essas situações que estão se criando para cada vez mais excluir o advogado dos litígios. É um verdadeiro contrassenso, ao mesmo tempo em que o artigo 133 da Constituição Federal diz que o advogado é indispensável à administração da justiça, nascem projetos que são aprovados pela nossa Câmara dos Deputados e não sofrem nenhum tipo de veto ou sanção, mas criam, por exemplo, como a Lei 9.099, várias situações em que o advogado é excluído. O jurisdicionado, ele vai sozinho na justiça em busca de uma tutela jurisdicional e às vezes ele se depara com um lado oposto, o qual ele estará litigando, que vai representado por um advogado. E daí, o que faz este leigo contra uma outra pessoa no polo passivo daquela ação, estando acompanhando o advogado? Evidentemente que ele fica numa situação absolutamente desvantajosa. Hoje nós temos aí as questões em relação à área de família. Hoje o cidadão ele vai direto no cartório, ele não precisa mais do advogado para entrar com a separação, com o seu divórcio. Por quê? Porque ele pode fazer isso indo ao cartório. E, lamentavelmente, o advogado continua sendo indispensável à administração da justiça, mas tem alguns cartórios que estão trabalhando por indicação de advogados que estão lá de plantão, que isso fere o Código de Ética, que a OAB também está atenta em relação a isso. E, às vezes, se faz a separação, o divórcio, perante um cartório, e aí isso vai trazer lá na frente consequências, porque esse cidadão vai precisar do advogado para consertar aquilo que foi feito de maneira errônea.
Hoje nós temos a Defensoria Pública que o Estado criou, objetivando levar mecanismos a oferecer que o cidadão possa ter os seus direitos tutelados, né, de uma forma gratuita, porque ele é considerado hipossuficiente. Hoje aqui em Guarulhos nós temos uma defensoria que ela está largada. É uma verdadeira vergonha para a nossa cidade. Pode ser pauta de nosso programa? Eu acredito que isso tem tema que nós precisamos, por exemplo, ser abordado, porque a população está sendo prejudicada e os advogados inscritos no convênio têm sofrido essas consequências impensadas, né, por parte daqueles que têm o dever e a obrigação de buscar a justiça e dar uma prestação jurisdicional com respeito ao cidadão. Doutor Fábio, só um número que nós gostaríamos de trazer. Quando se fala na morosidade da justiça, se fala em o advogado recorre muito recurso. Então já se transportou para a responsabilidade do advogado a culpa pela morosidade da justiça. Na verdade é uma falácia, uma grande mentira, um grande engodo que se procura passar. Será que a estrutura do Poder Judiciário hoje, ainda ontem eu escrevi um artigo publicado na internet sobre a questão da gestão do Poder Judiciário. Será que com a estrutura que nós temos, de pessoal, de equipamento, em Guarulhos, para se visitar as unidades do Poder Judiciário, tem que se fazer um tour. Em cada esquina tem uma unidade do fórum. Será que é só a legislação o nosso problema? Ou será que o problema maior não está na falta de organização, na falta de capacitação e na falta de estrutura do Poder Judiciário? Isso se fala pouco, mas nós, advogados que vivenciamos o dia a dia do Poder Judiciário, sentimos na pele como ninguém. É verdade. Justiça tardia não é justiça. A pessoa, quando procura o Poder Judiciário para pleitear, reivindicar o seu direito, e esse direito demora para acontecer, ele não é justiça, né? E hoje o nosso judiciário, lamentavelmente, ele está muito prejudicado, porque falta, não é nem questão financeira, precisa capacidade e vontade política para encarar o problema de frente e resolver as questões. Hoje nós temos aí em Guarulhos, que é o fórum que depois da capital é o que maior demanda tem no estado de São Paulo, né? E temos os nossos prédios do fórum todos em locais separados, né? Dificultando não só o acesso ao jurisdicionado, mas aos advogados, impondo um verdadeiro calvário. E aí, você analisando para acompanhar o processo, encostando o umbigo no balcão, você vai verificar que falta pessoal capacitado, qualificado, falta equipamento. Falta espaço no balcão. Falta tudo, falta tudo. E aí, a prestação jurisdicional que aquele cidadão foi buscar no judiciário, ela não vem no momento em que é necessário se dar a atenção e a prestação jurisdicional. De maneira que isso daí não é justiça. Isso acaba sendo algo que é muito falho e que a OAB tem que estar e está muito atenta a isso e tem já feito algumas ingerências junto com a seccional paulista, com o Dr. Marcos da Costa, que é o vice-presidente e que trata das questões do judiciário, juntamente com os conselheiros que são por Guarulhos, 3 conselheiros, é o Dr. Fábio Trombete, o Dr. Carniti e o Dr. Romualdo, que está lado a lado conosco também nesta luta, intervindo junto às questões do judiciário e principalmente nas questões locais, porque Guarulhos é uma situação vergonhosa. Nós estamos há mais de 11, 12 anos falando do novo fórum, mas por questões políticas ninguém assume verdadeiramente, com coragem, de tocar esse projeto para frente. Doutor Fábio, o tema é realmente cativante, nosso horário é curto, já estouramos o tempo e eu acredito que esse programa realmente vai trazer à sociedade guarulhense aquilo que ela está precisando, as informações necessárias para a cidadania. Agradecemos a sua presença, estaremos aqui novamente como parceiros, entrevistando outros colegas e convidados e uma palavra final à nossa assinante, que eu desde já convido para que terça-feira que vem, nesse mesmo horário, com as reprises que os senhores estão vendo aqui na telinha, acompanhe o programa Direitos e Deveres, Cidadania e Ação. Doutor Fábio, as suas considerações finais. Olha, eu queria parabenizar
todos os advogados inscritos na subseção, que são verdadeiros heróis no seu exercício profissional nesta cidade por conta do descaso que o Estado tem em relação ao nosso judiciário local. Eu quero parabenizar os juízes de direito, os promotores de direito que respeitam os advogados, que através de um esforço descomunal fazem, às vezes, dar um atendimento mais rápido e mais eficaz aos pleitos da população. Mas quero deixar aqui também os meus protestos em nome de toda a diretoria contra aqueles que desrespeitam os advogados, que desrespeitam os direitos dos cidadãos e se julgam superiores acima de tudo e de qualquer das coisas que possam estar à frente deles. Estaremos aqui novamente abordando temas de grande importância e relevância para a nossa cidade e para o fortalecimento da nossa subseção. Mas precisamos de você que está nos ouvindo agora, que venha participar, ser nosso parceiro, para que nós possamos juntos fazer uma cidade mais confortável, melhor para nós vivermos. Um grande abraço a todos. Bom, eu gostaria de, encerrando, agradecer ao assinante da TV Destaque pela paciência, pelo apoio e aguardando a sua audiência e na próxima semana. Terça-feira, certamente estaremos aqui com novos temas, novos assuntos e despertando o interesse e alimentando a discussão sobre questões relevantes. Muito obrigado.